Olá, bem-vindos a bordo. Onde estamos? Estamos na nossa casinha, no Shogun. Agora todo mundo junto aqui, Google. Reunidos novamente. E os passarinhos. Chegamos aqui e descobrimos que tem um ninho. Olha lá, eles estão passando aqui. Super gostoso de estar em casa, né? Uma sensação maravilhosa. Como vocês viram, na última semana a gente ficou no Boat Show, a gente encontrou bastante gente, foi super gostoso. E aí na terça-feira, que foi o dia do encerramento, a gente foi sozinho, eu e o Beto. Não dá pra andar na feira com o Google, todo mundo para e quer mexer com ele. Não tem jeito. Aí a gente vai mostrar pra vocês as 5 coisas que a gente mais gostou na feira, né? Tem coisas bem interessantes pra veleiro, só que você precisa de fato procurar. Eu sei de cara o que eu gostei mais. O que você mais gostou, Thaís? Adivinha? É de comer, quer dizer. O que eu mais gostei da feira foi a minha churrasqueira nova. Ó. Eu fiquei parada lá no stand e aí eu ficava olhando, e eu ficava olhando, eu ficava namorando a churrasqueira. A gente tá aqui com uma churrasqueira que eu já tinha visto, eu já tinha namorado nos primeiros dias, e aí eu vim saber mais. Porque até um amigo nosso comprou, que não esquenta, não faz fumaça, e aí a Val vai explicar um pouco pra gente como é que funciona a churrasqueira. A proposta da Viscose Grill e a Viscose Grill Premium é a segurança e a mobilidade. Como é a mobilidade? Nós temos aqui um compartimento que você coloca 4 pilhas a 4. Aí é que funciona o ventiladorzinho, né, pra pegar o fogo mais rápido. Vou abrir aqui pra você ver a função. Um conjuntinho desse de pilha, você pode usar ela continuamente durante 26 horas ou fazer umas 12 séries de churrasco, ligar 12 vezes ela, até você ter 2 horas e meia de churrasco. Então quando você liga aqui a pilha, ela tem uma ventoinha, pode pôr a mão pra você ver. Ah, entendi. Mas ela tem que ficar funcionando o tempo inteiro. Tem que ficar funcionando o tempo inteiro, você pode diminuir ou aumentar a densidade do vento. Por que, Valquíria, você perguntar? Porque um dos elementos da combustão é o oxigênio. Sim. Se você não tem oxigênio, seu fogo vai apagar. Então a gente aqui coloca esse aparato, coloca um pouco de álcool gel, acende o gel, aqui você coloca o carvão, você pode colocar na verdade qualquer tipo de carvão, é que depois nós vamos falar um pouquinho mais desse carvão que nós estamos trazendo. Você fecha ela para você ter segurança nela, caso ela venha virar, acontecer algum acidente, se você estiver no barco, se você tiver criança por perto, para ela não ter o risco de cair o carvão em cima das pessoas, de queimar, algo parecido, ó, ela fica totalmente blindada, ó, não cai, ó, tá vendo? E quando ela está em funcionamento, ela não esquenta nem aqui, nem embaixo. Ela só vai esquentar essa parte da grelha do churrasco. E o gosto da carne, em teoria? Porque ela não pega o carvão, ó, igual a gordura da carne, ela não cai no carvão. Ela Aí isso não cai no muda carvão, o gosto da... Não muda, ela tem o defumado do carvão. Essa é a proposta. Entendi. Não é um grill. A diferença do grill, que você põe elétrico, você desidrata a carne, você não faz um churrasco. O brasileiro gosta de churrasco. É, eu gosto de né? churrasco. E não é só de carne. Às vezes você aqui ontem a gente fez salmão, fez frutos do mar, fizemos berinjela, fizemos palmito. Legal. Você Fica faz com o várias mesmo coisas sabor. Com o mesmo sabor. Qual? Para limpar, você vai ver como é legal. Você tira essa parte aqui depois que esfria, passa um papel toalha, põe até na lavadora de louça, se você quiser. Essa parte toda aqui. Essa parte de inox você lava inteira, lava né? inteira. É inox 304, a gente trabalha só com material certificado, de excelente qualidade. Nós temos as peças de reposição. Então vamos supor, você é meu cliente. Ontem veio um cliente aqui que já tinha comprado com a gente há um tempo, ele estava lavando no barco e ele perdeu a grelha. Na hora que ele lavou, a grelha caiu no mar. Como você vai fazer? Você vai entrar em contato com o saque, eu te reponho sem custo as peças, você paga só o frete. Esse é o meu combinado com os clientes, entendeu? Então assim, é um produto seguro e está saindo super bem. Foi uma novidade bem legal da feira. Era o stand mais lotado da feira. Nossa, era o stand mais lotado. A gente achou incrível, a ideia é maravilhosa. É, todo mundo saindo com a churrasqueira carregando, porque pelo jeito vendeu bem, viu? Por achar a ideia muito boa, tem um desconto para vocês que assistem a gente. É só você usar o código SAILINGAW,
que é a abreviação de Sailing Around the World. Quem quiser comprar a churrasqueira, então acessa o site que a gente vai colocar aqui e aí coloca o nosso código que a Thaís falou e você tem 25% de desconto em cima do desconto que já está lá no site. E tem também frete grátis e você pode parcelar em 10 vezes. O que você acha que seria o número 2? Ah, eu acho que, assim, embora não seja muito a nossa praia, a gente foi também visitar, lógico, que uns barcos, né, umas lanchas, iates e acho que, assim, quem gosta de barco, meu, não tem como não se apaixonar por esses mega iates, né? A gente foi na Cimitarra e a gente deu uma volta em todos os barcos e foi bem legal, assim, é bem bacana você conhecer mais, assim, a fundo a lancha. Barcos milionários. O mais caro ali, 13 milhões. Eu achei que dá pra, talvez o ano que vem, a gente fazer um investimento dele. Tranquilos, o pessoal aí do Apoia-se, vamos acelerar aí que a gente quer comprar uma lancha. Imagina só, não tem jeito. E né? paga gasolina como? Põe o Google pra remar, o Google pra bater Entendi. perna. Bom, Thaís, bem-vindos então a bordo. É minha vez de falar isso agora. Bem-vindos a bordo. Obrigada. A Cimitarra, é um grande prazer ter vocês aqui, a gente poder estar filmando junto. Todos nós. E ainda mais que eu acompanho o canal de vocês desde que começou, desde antes ali dos preparativos todos. Bom, essa é a nossa Cimitarra 36, essa daqui é sucesso de venda, da maioria dos barcos que a gente vendeu aqui no Boat Show foi a 36. No Brasil não existe uma 36 com essa porta. Se você pensar nos meses do ano que faz frio, você consegue utilizar. E se você pensar nos 8 meses que faz calor, você, além de ter ar-condicionado lá embaixo na cabine, você tem toda essa área do cockpit. Então essa porta aqui é o grande diferencial desse produto, por isso que a gente vendeu demais a 36 na feira. A gente começou fazendo ano passado na 76 e a gente unificou isso em toda a nossa linha, de 36 até 78, esse painel flutuante. O que é um painel flutuante? Ele não é preso por fibra. Daí não ocupa tanto espaço também, né? E você fica com um lugar mais clean porque você integra essas duas cabines. Porque quem está aqui embaixo vai conversar com quem está aí em cima muito melhor. Você não fica com só aquela portinha, né? A iluminação aqui é muito maior. Sim. Estamos na cabine da 46, aqui a gente tem um pé direito de 2,40. Esse barco ele tem a mais uma suíte. A quantidade de pernoite é a mesma coisa, a gente permanece para 7 pessoas. Mas a gente tem com mais privacidade. Se você tem mais alguém a bordo, você pode fazer o acesso dos 2 banheiros de dentro da cabine. E dá pra perceber, né? Aqui é um pouco bem mais espaçoso o quarto. Bom, Aqui você entra em volta da de cama. 10 aí no meio, né? Mas... esse barco custa $1 milhão a mais. Uma mudancinha de 10 é 1 milhão de diferença, né? Nesse Boat Show, a gente trouxe a 46 Fly sem o comando interno. A gente só tem aqui na parte de baixo essa parte de joystick para ajudar na manobra. O barco gira 360 graus, anda na diagonal, anda lateralmente, para frente e para trás. Âncora, tudo por esse controle aqui. Fechou? Olha o tamanho do Fly. Aqui a gente tem uma outra churrasqueira e mais uma geleira. Da plataforma, que é essa parte de trás, descer para você deixar ele na linha d'água e você colocar um jet ski e levantar. Então, se você quiser transportar o seu jet ski, essa parte aqui para trás ela vai descer e você vai poder vir para o jet ski, coloca um berço aqui, você aperta um botão e levanta, ela é hidráulica. Em todas, né? 36 também, né? Todas como opcional a gente consegue. Isso vai virar de série nas maiores a partir da 54. A gente está na
Cimitarra 78. Esse ainda é o maior barco que a gente produz. É, bem grandinho, né? Esse é o painel flutuante, que desde a 36 a gente viu que ele não era preso por fibra. E aqui também, colocar isso, Aí agora me dá pé. Agora eu posso comprar, porque agora me dá pé. esse pé direito aqui, dessa parte de cima da cabine aqui para a parte de baixo, a gente tem 3,20 metros de vão. Ah, tem 2 televisões na beliche? Nossa senhora! Caracoles! Banheiro, entra lá e tipo, você vai ver que aqui tá um vaso e ali tá outro. 2 vasos, 2 pias, 2 espelhos. gente, se conversa por aqui, ó. É. Esse é um barco de 24,20 metros, é um barco de 36 toneladas e meio. A gente usa aquele motor IPS da Volvo, que não é rabeta, né? Ele fica embaixo do barco e você tem um consumo de combustível menor, né? Você tem uma capacidade de tanque de 3.000 litros e você consome cerca de 250 litros hora numa velocidade de cruzeiro de 21 nós. Então, é fantástico esses números, né? 36 toneladas e meia, consumo de 200, 250 litros hora. Depende da mão e depende das condições de mar, né? Esse barco a gente tem 2.200 HPs. A Cimitarra hoje é um estaleiro de 50 anos. A gente no Nordeste chamava Diamar, ele teve 30 anos. E aí o seu Tomás, que é o fundador do estaleiro, comprou e mudou para o Rio Grande do Sul, na cidade de Vera Cruz. E hoje a gente chama Cimitarra há 20 anos. A gente começou fabricando barco de 25 pés e hoje a gente fabrica barcos de 36 até 78 pés. O acabamento do layout é exatamente a mesma coisa. Se você olhar ali a 54, aqui a 40, a 36, a 46, a gente vai ver que o barco está crescendo em tamanho, na quantidade de boca, né, a medida lateral, em pés, né, que é o comprimento. Esse daqui é um iate, né, ele tem mais de 24 metros. É a Cimitarra 78 que a gente está aqui agora. E o legal é que a gente, ano após ano, está querendo inovar, está querendo trazer um acabamento melhor. Então é muito legal você ver a evolução da marca nesses anos todos. A gente só usa a motorização Volvo. Ou se o cliente quiser, a gente trabalha com a Mercury também. Mas como a Volvo te dá 5 anos de garantia, a gente prefere indicar a Volvo, que tem mais concessionárias também no país. Terceiro ponto que a Thaís descobriu na feira. Ah, e uma coisa que eu amo também, que é a parte de limpeza, né? É, mas aí ela foi, né? A gente foi num stand de Teca. A gente foi na Zimarine. E aí lá a Thaís, porque a Teca, como que eu limpo? Porque eu passo sal azedo. Nossa senhora. Bom, é assim, primeiro boa tarde, tudo bem? O que acontece? A Teca, ela é a melhor madeira do mundo para se colocar num convés pelo fato dela ser oleosa. Então ela está sempre expelindo um óleo natural dela. Quando você passa um produto que nem sal azedo, nós vemos limpa-baú, sabão em pó, ele é muito agressivo. Então ele tampa os poros da madeira, transformando ela numa madeira normal, ela oxida bastante e ela vai esquentar. Esse Então, aqui, na verdade, seria o que ficaria. Isso aqui é uma madeira que foi tratada com sal azedo, que hoje 99% dos marinheiros no Brasil usam. E aquilo é ácido puro, né? Então ele oxida a madeira. Então você não tem mais aquela porosidade natural dela, que ela espelha o óleo dela. Então ela se torna uma madeira ressecada, oxidada e comum. Você pode perceber que eu acho que na tua deve esquentar. E nem o sabão, ela é bem nova, então ela ainda fica nessa cor. Mas ele falou, não pode usar muito. Ele falou, tipo, a cada 6 meses passar o sal azedo. Na verdade, sal azedo não se usa nunca. Nunca. Então, nós retiramos o sal azedo com um produto que a gente lançou.
Esse produto faz toda a remoção do sal azedo, mas assim, a teca não tem manutenção. Ela não tem. O que você precisa fazer na teca, lavar ela, e dependendo do lugar que você está, se você não tiver acesso a um produto específico, detergente neutro. Porque tudo que é neutro, mal não vai fazer. E escovinha. E escovinha. E sempre de assim, nesse sentido. Jamais é? assim. Senão não ela fica sabia. toda canaletada. Porque uma teca numa embarcação, ela é para durar de 15 a 20 anos. Então ela esquenta. A teca ela absorve o calor. Porém, não é uma coisa que você não consegue pisar, que nem areia fofa. Sabe aquela... Você esquenta, mas não é nada. E outra, ela absorve muita água. Se você der uma molhadinha ali, você fica horas e horas com a teca. Mas e o boato? Teve uma marinheira que falou que é sempre bom secar a teca depois. É bom secar a teca ou não faz diferença nenhuma? Não. O que não é bom é você colocar um tapete em cima dela, alguma Abafar coisa, ela. abafar ela. Isso não é bom. Mas secar a teca já... Água salgada faz bem pra teca? Não. Tem gente que fala, né? Põe Não, água salgada você acelera o processo de oxidação dela. É a mesma coisa quando a gente sai do mar, você não se bronzeia mais rápido, o sal não acelera o processo. Sim. Na A teca teca é é a a mesma mesma coisa. A madeira, ela tem uma semelhança muito grande em relação à pele. Agora, dependendo da quantidade que você usa de sal azedo, impregnou aquela, não tem mais jeito. Então nunca mais. Por favor. E aí esse produto que você tem é tipo, é mais... É pra usar diariamente? Esse que você tá Não. agora? Esse é um produto que você pode usar mensalmente. Uma vez por mês você Uma lava a hidratação teca. pra teca. Você lava a teca com ele. E aí, da onde veio isso? Essa ideia, assim, você pegou de Essa algum- ideia é o seguinte, todo mundo perguntava, por que eu limpo a teca, por que eu limpo? Minha teca tá cinza, então a gente lixava. Quando você lixa, você come um pouquinho a teca, vai diminuindo. Sim. Então eu achei nos Estados Unidos um sabão que muita gente usa, extremamente eficaz, só que ia ficar muito caro se eu importasse esse. Então nós desenvolvemos a fórmula dele aqui no Brasil. Detergente indicado para limpeza de teca. Legal. E então aquele... Falando mal do concorrente, mas aquele negócio que vende aqui nesse final, de alguma coisa assim, que é o limpa-teca, que é o sal azedo, eles... É falso. Na verdade, o sal azedo, independente se é dele ou de outro, se é de A ou de B, não é... limpa-teca. Não é certificado. Mas qual é a fórmula? É sal azedo? Se for sal azedo... Acho que também o que a gente gostou, quarto lugar, assim, que a gente achou bem útil também, a gente vai fazer o teste ainda, tá? A gente não fez porque tem que levantar o barco, que é o Prop Speed. Produto que você passa uma camada, tipo um silicone que fica em cima do hélice e aí não deixa a craca grudar no hélice, né? A gente tem aqui o ultrassom, que inclusive eu vou mostrar num vídeo essa semana. Eles querem entrar no ninho. Nossa. Olha lá. Mas é que é bonitinho. Tá bom. Eles querem entrar. Mas é que é legal mostrar também a vida natural das coisas. Ai, pecado. Vai. A gente tem ultrassom no casco e ele tira a craca só do casco, né? E esse produto Prop Speed, ele evita que a craca nasça no hélice e no eixo. Então também a gente bateu um papo lá bem bacana. A gente tá aqui com o Janu e aí ele faz essa parte do quê? Prop Speed, falei certo? É isso aí, tá certinho. E aí a gente tava comentando sobre craca e como é que tá o ultrassom. E aí eu falei, mas tem um problema, né? Nosso ultrassom ele não pega a parte do hélice. Daí ele falou, o Prop Speed é exatamente pra isso. Daí ele veio me mostrar. É muito diferente. Tipo, aqui tá emborrachado, sabe? Ó, tipo, não vai. E aqui, ó. E aí é pra não juntar craca, explica mais aí pra gente. Ele não é um anti-falling, então ele não mata a craca, tá? Ele é um falling release, então ele vai fazer com que a superfície fique tão lisa que a craca não tenha adesão. Ela vai pousar, por exemplo, fica um mês do veleiro parado, não tem problema. O máximo que você vai precisar fazer é passar a mão, porque ele vai soltar. Passar a mão, nem esponjinha? Nada. Na verdade, a gente nem indica que você passe nada. O próprio movimento do barco já vai fazer com que ele fique limpo. Você liga o barco e sai. Mas aí eu uso na parte do hélice e essa parte aqui também, Hélice, eixo, pé de galinha, o leme, se em alguns casos você também pode usar. Ele é para bronze, inox, alumínio, galvanizado, todos os metais não ferrosos. Caraca,
cara. Incrível, incrível. E aí, por exemplo, você levanta o barco, você tem que fazer algum procedimento tipo antes? Isso, a gente faz um lixamento, né? Faz uma limpeza inicial. No kit ele já vem todos os produtos para que você faça todo o processo de limpeza e aplicação. E você mesmo, tipo assim, eu mesma posso fazer, não preciso chamar ninguém. Pode, você mesmo pode fazer. O kit de 1 litro ele é suficiente para fazer uma embarcação com total com a propulsão de umas 50 pés. O de 200 ml é específico para vela. Então vai conseguir fazer o eixo, o hélice e o pé de galinha. Mas o pessoal não usa isso na fibra, né? Não, não na fibra, não. só no metal. E a gente foi atrás também de uma parte bem forte do veleiro, a principal, que é as velas. A gente foi bater um papo com a North Sails para pegar mais dicas sobre vela. Bom, a gente está aqui com o Gabi da North Sails, né? E sim, a gente comprou o nosso veleiro na sorte, tá? A gente entrou dentro de um veleiro, se apaixonou, né? Falou, que bonito que tá por dentro, os móveis, não sei o quê. E a gente acabou não olhando nada que tinha que olhar. A parte de vela, a gente nem abriu, né? A gente deu uma velejada lá, mas nem prestamos atenção. Muita gente que assiste a gente está comprando, pretende comprar ou já tem um veleiro que acabou de comprar. O que você acha que essas pessoas deveriam, quando vai ver um veleiro pela primeira vez, da parte de vela, que essas pessoas têm que olhar? Depende um pouco do uso que vai ter o barco. Quando a gente está pensando em fazer cruzeiro, é importante entender o estado das velas em relação às costuras, em relação aos atritos que a vela pode ter principalmente todo o barco. Poder olhar um pouco para a luma da vela é importante, poder olhar para a forma da vela é importante. Se as costuras na valuma, se o tecido na valuma está bem, normalmente o professor vai saber. Quais os tipos de material de vela diferentes? Em termos de material, existe diferença entre regata e cruzeiro. Como a vela faz andar o barco por questão de pressões e formas aerodinâmicas, quanto menos o material deforma, mais eficiente ele é. Mas para não deformar, precisa ser um material mais sofisticado. Isso é muito válido para a regata. Então, os materiais para cruzeiro, o mais nobre e conhecido é o dacro. Mas, por exemplo, para o nosso barco, assim, a gente que está viajando, Eu faria com você faria com qual? assim, enorme. Esse material é mais apertado um pouco. Você faria com um desse, assim, a pessoa que está viajando e não pretende trocar. Sim, Dacron é o material mais nobre que tem para barco, porque ele é um material elástico, mas tem memória. Então é difícil de rasgar, é difícil de... Para barcos até 40 pés, é bem confiável. Ele é bem diferente do que a gente tem, bem diferente. Isso. Então quando o material é construído apertado, ele depois tem pouco movimento e deforma menos. O tecido, quando deforma, sempre deforma no sentido oposto que a gente quer. Quando aumenta o vento, ele fica mais gordo, forma a barriga mais para trás. É tudo que a gente não quer. Como a gente não sabe ainda como fazer para que deforme da maneira que a gente quer, temos que tentar que deforme o mínimo possível. O barco é como um avião. Você tem que ajustar o formato da vela ou da asa conforme a velocidade do vento. No avião você é fácil porque você controla a aceleradora, aqui você não controla o vento. E quando o vento aumenta a potência do barco, mas também aumenta muito a resistência, aumenta mais rápido. Então tem que ajustar a relação potência-resistência para que o barco tenha a melhor performance. Isso se ajusta modificando o lado do mastro, modificando o tráiler, ângulo do tráiler, modificando a tensão da escota, a posição do carrinho, da genoa, a área vélica. São todas as diferentes maneiras de ajustar a melhor relação potência-resistência. Se o material não deforma, é menos que você tem que ajustar. Então é melhor para qualquer utilizador. Eu vou ganhar também velocidade, que tem numa vela boa, assim, que não deforma. Vai ganhar velocidade, mas muitas vezes velocidade para um utilizador de cruzeiro não é importante. Pra gente. Mas vai ganhar ângulo de orça e
principalmente o barco vai adernar menos. Ah, legal. Isso sim é importante. Isso é muito importante. Porque adernar é uma consequência do excesso de resistência. Quando você aplana a vela, o barco volta. Quando você, é a mesma coisa que soltar escoto. Quando você solta escoto, o barco fica reto. Sim. É porque você está soltando a potência do barco. Só que aí o barco não veleja. Se você conseguisse achatar a vela, conseguisse deslocar a profundidade mais para frente, ou se for necessário reduzir a diabética, tudo isso faz com que o barco veleje melhor, mais estável e mais rápido. Esse é o exclusivo da North Sails, né? Esse aqui é o... North Sails fabrica dois tecidos em termos de DACO. Nordac, para velas de corte horizontal, como essa vela aí. Que é o da Atrevida. Isso. E Nordac Radiant, que é para fazer velas de corte radial. Serve para cruzeiro e serve para correr regata quando você corre em fórmulas como RGS, que facilita, que vamos dizer, que penaliza os materiais mais exóticos. A gente queria agradecer principalmente, acho que o Hélio Magalhães, da Latitude, que convidou a gente para ficar no stand, né, que deu bastante acesso para a gente, indicou essas pessoas que a gente conversou lá principalmente, e o Hernani, né, que é o dono da revista Náutica, dono do Boat Show, e que também colaborou bastante com a nossa visita lá no evento. Bom, a gente tá aqui com o Hernani e a gente tá aqui para agradecer, super obrigado, o evento estava maravilhoso, a gente amou fazer parte desse evento e sucesso aqui para a Náutica, pro evento aqui, cada vez mais lindo, igual estava esse aqui, super parabéns, super, estava lindo, obrigada. Eu é que agradeço por vocês estarem aqui, trazerem o filho de vocês aqui, que fez um sucesso total. Eu não posso trazer as minhas, a F3, porque a regra não deixa, mas vocês como tripulante e eu como velejador, claro que não dá para deixar um tripulante fora. Hernani velejador, hein, gente? Eu sou velejador, sempre então. velejador. Comecei com ela e velejo até hoje, eu tenho um barco, um velejo grande e eu velejo. Pouco, mas velejo. Adoro velejar, minha paixão é vela. Ai, que massa. E obrigado por vocês estarem aqui, porque muitos velejadores, né? Tinha Tava muito, bacana, tinha muito, foi muito legal, eles interagiram e cada um acha que é importante, né? Cada um vai, ai, achei isso, ai, achei aquilo. O importante é que alguém achou tudo, vai achando que se encaixa, né? E no Rio Boat Show provavelmente vai ter muito veleiro, vai ter muito Gernon, muito Bifone. A gente vai falar, com certeza, prestigiando aí o evento. A quilha aqui é muito grande para os caras se transportarem na estrada, então não veio nenhum essa vez. Tem que sair do mar, não dá, vocês né? Estão aqui, tem que sair do mar, tá? O velejador não gosta de tirar o barquinho. No Rio, mas no Rio vai todo mundo. Show de bola, obrigada, viu? Super obrigada. E aí temos uma notícia que, enfim... Uma notícia que pra gente é muito boa, a gente já conversou até com o nosso grupo também. A nossa família não é completa sem o Google. E sem o Shogun. E sem o Shogun. Então, por isso até a gente tá de volta no nosso barco. O grande motivo que a gente não vai fazer mais a travessia é porque estava demorando muito, o barco ainda não saiu, faz 2 meses e começou a ficar, sabe, a gente começou a sentir muita falta de casa. A gente tinha se programado para ficar 2 meses fora, né? E a gente saiu há 2 meses daqui e a gente nem partiu ainda para essa travessia. A gente saiu em maio, então assim, a gente vivenciou essa vida a bordo muito pouco tempo. Então a gente ainda tá muito apaixonado por tudo. E a gente ficou lá no barco do Jadir, 2 meses, paramos de viver a vida que a gente estava adorando. Que tava maravilhosa, e né? a gente sentiu muita falta. A gente decidiu ouvir nosso coração e ouvir o que falava mais alto, que é esse querer ficar junto, querer ter o Google junto com a gente, querer ter o Shogun junto com a gente. É muito bom estar em casa. Eu acho que todo mundo sabe qual é a sensação de voltar para casa e é isso que a gente tá tendo agora, sabe? Não há lugar como o nosso lar.
Não há lugar como o nosso lar. Lar é onde a felicidade está. 1001 frases sobre lar, mas o importante é a gente tem que estar feliz. E a gente decidiu e escolheu o rumo da felicidade desde quando a gente largou tudo, a gente escolheu ser feliz. Então, a partir do momento que alguma coisa não tá dando certo, tem que voltar pro rumo. Então, cá estamos novamente. Na navegação, rumo é o mais importante. Rumo à felicidade. O que vai acontecer agora? Voltamos para Paraty, estamos aqui remontando o Shogun, né, para a gente poder partir, e vamos para alguns lugares aqui perto que a gente não foi ainda, como Angra, Ilha Grande, algumas ilhas aqui, e vamos continuar nossa viagem. E se você gostou, curte, compartilhe. Compartilhe o vídeo para nós, porque ajuda bastante o canal. Sim, super bom ter vocês aqui assistindo a gente e todo esse carinho que a gente recebe sempre. Super obrigada, boa semana para todos. E vamos continuar aí velejando pelo mundo. Bons ventos. Tchau e bons ventos. Da pá. Aê!